Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a espera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, salve, pessoal! Boa noite! E aqui, direto da minha residência, para essa aula aí com vocês. Cadê o pessoal educado, dando aqui aquele boa noite no chat? Cadê você? Conta aí pra mim, cadê a galera aí, ó? Cadê o pessoal dando boa noite aí, ó? Tiago, Ivonete, olha aí, Milena, gente, né? Tem um nome aqui, ó. Dalila Patos Kazax, né? Cara, o pessoal tem um nome aí que chega aí, ó, enrolar a língua. Pessoal, boa noite. Hoje estamos aí nesse formato diferente, cara, mas tô aqui conectado com vocês, para vocês, cara, mandarem todas as dúvidas, mandarem as perguntas, e a gente tem um tema hoje, ó, incrível, sensacional. Mas, Rodrigo, o que a gente vai ver hoje? Olha aqui, ó, o que a gente vai aprender hoje. A gente vai aprender hoje, ó, mitose, olha aí. Olha o recurso aí, olha o recurso. Mitose e meiose. Olha que estilo, gente. Nós vamos aprender esses dois assuntos hoje. Eu quero que você, cara, tenha total certeza de como você faz para diferenciar mitose de meiose. Como é que tu faz? Pegou uma imagem. E às vezes tem alguns vestibulares que isso aparece, né? Cara, às vezes aparece aí, ó, uma bola, e é assim as questões, né? Aparece uma bola e o maluco vai perguntar, cara, é mitose ou é meiose? Então a gente precisa partir para esse conhecimento hoje, né? Precisa partir, né? Ó, olha aí, ó. O professor tá com tablet, né? O pessoal descobriu, né? Então tem umas brincadeirinhas aí hoje para a gente estar aqui junto, né? O pessoal fala que eu leio muito o chat, né? Cara, e lá do estúdio a tela fica longe. Não sei, se, Renan, se a tela fica longe ou se eu enxergo mal. Mas aqui tá pertinho, né? Olha aí, o pessoal já estudou até na escola, né? Caraca, temos aniversariante hoje aqui na casa, né? Camille Carolina está conosco, né? Então, gente, vambora, né? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, cara, e vamos começar falando sobre, olha lá aí, ó, vamos começar falando sobre mitose, gente. Só que antes da gente começar a falar sobre mitose, eu queria mostrar para você qual é o cenário que a célula vive, qual é o cenário que a célula existe. Então, durante a vida da célula, tem dois grandes momentos, tá? Existe um momento que ela está se preparando para dividir e tem um momento que ela está se dividindo. Esse ciclo de vida da célula a gente chama de ciclo celular. E tem dois grandes momentos. A gente vai ter a intérfase, que é um período que a célula não está se dividindo, porém ela está fazendo o quê? Ela está se preparando para isso. E depois desse preparo, ela entra na chamada fase M, que é a fase na qual ela vai dividir. É a fase que é M de quê, gente? Adivinha? Quando não está se dividindo, é intérfase. Quando está se dividindo, é fase M. E tu acha que é fase M por quê? Gente, é simples. No Recarga Pay você faz Pix mesmo sem saldo. Baixe o app.
Quem vai pagar a conta? Que tal a gente apostar? Quem tiver menos saldo na BetApp, paga a conta hoje. Fechado. Ainda bem que você me mostrou a BetApp, viu? Eu ganhei um dinheiro esses dias, olha aqui. Ah, você perdeu? Olha aqui quanto que eu tenho. Muito obrigado pelo almoço, tá bom? BetApp? Mas isso aí realmente dá grana de verdade? Fala pra ela. Claro que dá. Olha, só de você se cadastrar, você já ganha R$ 100 de bônus. E ainda, 100% do valor do depósito. Sem contar a chuva de prêmios, que podem chegar até R$ 7.777. Quanto mais joga, mais você ganha. Você chegou a ver o nosso saldo, né? Gente, um aplicativo de entretenimento que realmente paga de verdade, né? Doideira. Onde que eu posso achar esse BetApp? Ah, é fácil. É só clicar no link abaixo e se cadastrar na plataforma. E vem ganhar com a gente também. Calma aí. Quando a célula vai se dividir, ou seja, quando ela entra na fase M, aquela cromatina que estava frouxinha, o que ela faz? Cara, ela se condensa, olha aqui, ó. Ela se condensa pra caramba. E quando ela se condensa a vera, ela vira o cromossomo. E, gente, olha pra minha mão aqui. Se você pegar o DNA frouxo, a gente chama ele de cromatina. É fácil entrar e fazer a leitura desses genes. Por isso que a cromatina tem genes ativos. Agora, quando ele condensa, quando ele está super apertado e vira cromossomo, cara, não dá para ninguém entrar, tá trancadão. E aí os genes estão inativos. Isso é bom, tá? Porque se eu estou na fase M, a minha preocupação é o quê? É compactar o material genético para que a célula possa se dividir. Eu não tenho que ficar todo arreganhado, todo de ha-ha-ha, né? Não, eu tenho que juntar o DNA, parar de fazer tudo para focar tudo no quê? Na divisão. Porque, gente, quem tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, faz tudo mal feito. Então, se é para dividir, ou seja, se eu estou na fase M, amigo, é hora de eu focar nisso. Eu vou inativar os meus genes, porque agora tudo que eu vou fazer é para divisão. Tudo bem, gente? Que coisa linda, hein? Que coisa linda. E aí, eu queria trazer outra coisa para você. Se na intérfase o material está frouxinho, como é que ele faz para chegar na fase M? Cara, ele se condensa. Esse processo de condensação é chamado de espiralização, ou seja, ele dá uma tochada. Isso vai rolar numa fase chamada de prófase, tá? Que é a primeira fase. Só que, gente, depois que acabou a fase M, o que a célula faz? Aquilo que estava super atochado na fase M, super compactado, volta para cá e fica mais frouxinho. Esse processo de afrouxamento é chamado de desespiralização. Então, calma aí. Aqui em cima eu tenho espiralização, que é quando ele estava frouxo e ele se condensa, aí ele vira cromossomo. Isso rola na prófase, eu vou explicar melhor essas fases. E depois que ele terminou a divisão, o que ele faz? Ele se desespiraliza, ou seja, ele afrouxa. Tudo bem? Foi, gente? Que maravilha. Ó, tá um show, né? Tá um show aqui de parabéns, né? Feliz aniversário. Então, galera, é isso aí que eu quero que vocês vejam. Até agora, alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Cadê? O pessoal tá de boa, né? Então, vamos ter aqui uma visão geral. Aqui nós temos, eu até já desenhei, né? Isso aqui nos quadros do ProEnem. Aqui eu tenho uma célula que ela tem uma quantidade de DNA X. O que ela faz? Toda vez que ela vai se dividir, ela sai de uma quantidade X e ela passa para 2X, ou seja, ficou grandona. E por que ela tem que sair da quantidade X e ir para 2X? Para quando ela se partir ao meio, ela gerar duas células filhas com a mesma quantidade de DNA. Porque, gente, olha só, se a célula fosse X e se dividisse, ela formaria duas células filhas X sobre 2. Ia dar ruim. Então, primeiro, o que ela faz? Ela duplica o seu DNA. E esse período que ela não está se dividindo, porém está se preparando, é a chamada intérfase. E aqui, onde ela se dividiu, é a fase M. Muito bom, maravilha. Agora, gente, escuta só um negócio. O que está rolando de super importante na intérfase? Aqui está rolando a duplicação do material genético, ou seja, ele sai de X e passa para 2X. Lembra da última aula que eu falei com vocês sobre a replicação do DNA? Que a quantidade de DNA dobra? Isso rola aqui. Aqui que vai rolar essa dobreta. Muito bom. E aqui a célula, gente, está trabalhando pra caramba. Está dobrando o DNA, aumentando o tamanho, ou seja, o trabalho desesperador. E é um período que geralmente dura bastante.
Agora, na fase M, o material genético se divide. Aquele material genético que era 2x, ele volta a ser x, tá vendo aqui, ó? Dá um zoom aqui para tu ver bem, tá? A célula, como os genes estão inativos, ela reduz a sua taxa metabólica, ou seja, ela fica bem mais suave e é um período que tem curta duração. Ó, a Milena mandou uma pergunta assim, Had, as duas células aqui X são iguais? Se for mitose, sim, serão iguais, serão iguaizinhas. Ó, o Daniel mandou assim, então, eu só tenho cromossomos na fase M celular? Isso mesmo, tá? Pessoal, quando a gente fala de cromossomo e cromatina é a mesma coisa. O que muda é o quê? É o grau de condensação. Então, quando a célula não está se dividindo, o seu DNA está mais frouxo, formando a cromatina. Quando ele vai se dividir, ele se aperta e forma cromossomo. Então, essa entidade, Daniel, cromossomo, ela só aparece durante a fase M. Ou seja, tu só vê cromossomo na hora que a célula vai dividir. Tudo bem? Lindos, lindos, maravilhosos, né? Então, muito bom, muito bom. Gente, avançando aqui. Vamos falar rapidinho de intérfase, porque daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens para vocês. Ó, a Dalila, a nossa aniversariante de hoje, né? Acho que é a Dalila. Ela mandou assim, M é mitose ou meiose? Ô, Dalila, o M é de mitose ou meiose, porque quando a célula não está se dividindo, ela está na intérfase. Quando ela entra em divisão, a gente chama de fase M, que em algumas circunstâncias é a mitose, outras circunstâncias é a meiose. Eu estou começando falando de mitose, tá? Então, por exemplo, essa imagem que está aqui, Dalila, é uma imagem de mitose. Daqui a pouco eu vou mostrar meiose para vocês para ver como é que fica, tá? Muito bom, muito bom. E a gente vai chegar lá. Bora. A intérfase, gente, ela tem 3 subfases. A primeira subfase... Eita, apaguei. A primeira subfase, gente, é chamada de G1. Esse G1 quer dizer, olha aqui, ó, gap, que é intervalo. E o que rola de importante nesse G1? Cara, eu vou ter bastante transcrição e tradução. Vocês lembram o que era transcrição? Transcrição é quando eu estou formando o RNA. E tradução, gente, é quando eu estou formando proteína. E isso é fundamental, porque é aqui que a célula vai fazer o quê? É essa transcrição e tradução que vai permitir que o aumento do volume celular aconteça. E outra coisa que a célula faz é uma parada chamada de checagem. Porque, olha só, se a célula estiver com problemas, é hora dela se dividir? Não. Eu tenho que segurar isso. Eu tenho que segurar. Eu tenho que segurar. Porque se ela estiver errada, se ela tiver com algum defeito, eu chequei e vi, essa célula tem uma anomalia. O que a célula faz? Do G1, ela não avança para a próxima fase. Ela vai entrar nesse quadro aqui, ó, de apoptose. Vocês lembram o que era isso, apoptose, gente? É a morte celular programada, ou seja, está defeituosa, é hora de eliminar. Eu tiro essa célula da linha de montagem. Mas, se a linha de montagem estiver certa, ou seja, eu chequei a célula e ela está de boa, eu saio do G1 e vou para o S. No S é o período de síntese. E eu já dei essa aula para você. Já dei. A gente fala que na síntese rola a duplicação do DNA. Então a gente sai de uma quantidade de X e passa para 2X de DNA. Olha que maravilha, né? E, gente, nessa hora vai duplicar o DNA, por isso está saindo de X indo para 2X, e os centríolos também vão duplicar. Poxa, que fofo, hein? E eu queria chamar a atenção para vocês disso aqui. Olha essa imagem. Aqui eu tenho um cromossomo e aqui eu também tenho um cromossomo. Qual é a diferença? Esse cromossomo aqui, ele tem um bracinho só. E esse bracinho se chama cromátide. Não é comum a gente encontrar o cromossomo desse jeito, com um bracinho só. Não é comum. O certo é encontrar o cromossomo com 2 bracinhos. Sabe por quê? Porque o cromossomo, gente, ele só aparece na fase M. E na fase M ele já duplicou o DNA. E qual é a evidência que ele duplicou o DNA? Ele vai ter esses 2 braços. E cada braço desse é chamado de cromátide. E como elas estão duplicadas, eu vou chamar de cromátides irmãs. São cromátides iguais, porque são cópias. Então, se aqui tem o gene da feiura, aqui também tem o gene da feiura. Se aqui tem o gene do olho azul, aqui também tem. Então, não adianta. E essa bola aqui no meio, gente, é o chamado centrômero. Pô, e esse nome faz todo sentido, né? Centrômero, tá no centro.
Então, os cromossomos normalmente estão com esse shape aqui. Se houver algum defeito, por exemplo, jogar alguma substância que bloqueia a duplicação do DNA, o cromossomo não fica com cromática irmã, o cromossomo fica assim. Então, para a gente, é importante entender que o cromossomo saudável, o cromossomo normal, é desse jeito aqui, tá? Foi? Muito bom. E, gente, uma informação para vocês para ajudar. O número de moléculas de DNA, ele é traduzido pelo número de cromátides. Então, por exemplo, aqui eu tenho um DNA. Por quê? Porque eu tenho uma cromátide só. Aqui eu vou ter duas cromátides. Logo, eu terei 2 DNAs. E se você quiser contar o número de cromossomos? Gente, mais fácil. É só olhar o número de centrômeros. Muito bom, muito bom. E galera, para a gente poder fechar esse bloco. Então, isso aqui eu já expliquei para vocês. E aí a gente vem para cá. Se o período S deu de boa, a quantidade de DNA saiu de X, passou para 2X, e a gente entra no G2. Então são 3 subfases. G1, que é o primeiro intervalo, S, que rola a duplicação do DNA, e G2, que é outro intervalo. Aqui vai ter mais transcrição e tradução, e aqui vai ter um segundo ponto de checagem. Gente, esse segundo ponto de checagem também é fundamental. Porque o que eu acabei de fazer? Duplicar o DNA. Gente, e duplicar o DNA, escuta uma coisa, meu lindo, minha linda. Olha para mim aqui. Na hora que você duplica o DNA, o que pode acontecer? Eu posso causar algum erro nessa duplicação, alguma mutação. E essa mutação pode gerar, por exemplo, câncer, pode gerar desgraça. E aí o que vai acontecer? Eu tenho que checar. Se rolou desgraça, é hora de manter essa célula ou vapo, eliminar ela. Aí, é hora de eliminar essa célula. E aí ela entra num quadro, olha aqui, ó, de apoptose. Então eu checo. Eu checo depois do G1 e depois do G2. Se tiver erro, ó, eu elimino. E o que seria um câncer? Cara, um câncer é quando você causou um erro e esse erro não foi eliminado. Ou seja, é justamente quando a apoptose falha. Então, se você quer evitar o câncer, basta você entender por que as apoptoses falham. Aí que é uma grande linha de pesquisa contra o câncer, né? Beleza, gente? Foi? Ótimo. Então, explicamos para vocês como é que funciona a intérfase. Beleza? Deixa eu trazer a galera para cá. O pessoal tá falando assim, né? Olha aí, né? Pessoal, fala devagar. E tem um motivacional aqui. O que está acontecendo, gente? Vencer as dúvidas. Então, gente, vamos lá. Deixa eu trazer vocês agora para uma parte importante, que a gente vai falar sobre as etapas. Olha aqui. Vem comigo aqui. Vamos falar sobre a mitose. Então, eu já mostrei para você que é o período da intérfase, que é o preparo, e tem até um gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Não sei se você já viu esse gráfico aqui, ó. Ó, nesse gráfico, a gente tem a quantidade de DNA variando, a quantidade de DNA oscilando. Você vai ver que a quantidade de DNA dobra, depois ela volta. E olha só que legal no gráfico. Olha lá, tá vendo nesse gráfico aí, ó, o S. S é justamente o período que dobra a quantidade de DNA. Então ele sai de uma quantidade C e vai para 2C. E quando ele está na fase M, ele vai de 2C para C. E ele vai fazendo esse gráfico. Esse gráfico é bem interessante. E quando uma célula não se divide, ela não duplica o seu DNA. Ou seja, ela fica, ó, retinha. Tudo bem? Um caso que vocês podem perceber, né? É esse aqui, ó. Se você pegar o gráfico, ó, o gráfico bonitinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, o gráfico do lado da minha cabeça aqui? Então, gente, aqui eu tenho uma quantidade X de DNA e aqui uma quantidade 2X. Lembra que eu acabei de falar para vocês que no G1 a célula está com X. Aí quando a célula entra no período S, ela sai de X e passa para quanto, gente? Para 2x, beleza? E aí, ó, no G2, ela está em 2x e depois vem a fase M, que é quando ela volta para ser o que era antes. Se é uma célula que não se divide, pô, como é que ficaria
esse gráfico, pessoal, ficaria reto assim. Não teria que duplicar. Porque se eu não vou dividir, para que eu vou duplicar meu DNA? Vou gastar energia toda? Então eu digo que essa célula fica parada no G1. É tipo um G1 eterno, que não acaba, que fica para sempre. Nossa! O pessoal gostou do risquinho na tela, né? Até para fazer uns óculos aqui. E errei a cara. Olha aí, né? Mas deixa eu apagar isso aqui para a gente voltar. Tudo bem, gente? Então vamos agora falar aqui, ó, da mitose. Gente, mitose é uma divisão. Olha aí, o pessoal mandando piadinha do tio, né? Aham, né? Ah, o pessoal gosta, né? Gente, vamos lá. Mitose é uma divisão celular que rola em eucariontes e ela ocorre no que a gente chama de células somáticas, que são as células do corpo. Células somáticas não são gametas, tá? Os gametas vão fazer meiose. E, pessoal, olha aí uma ideia bem simples do que é a mitose. Uma célula dá origem a duas células filhas. Tá vendo aí? Duas células filhas. E essas duas células filhas, que o pessoal me perguntou agora, elas são iguais. Elas são geneticamente iguais. Então é um processo no qual uma célula vai dar origem a duas células filhas e elas são idênticas, e elas têm o mesmo número de cromossomo. E essa parada de número de cromossomos eu estou chamando aqui de N ou 2N. N quer dizer que ela só tem a metade dos cromossomos. 2N é quando ela tem um conjunto completo. Por exemplo, você que está assistindo essa aula, você é 2N, porque você tem 23 cromossomos que vieram do teu pai, 23 cromossomos que vieram da tua mãe. Ou seja, você é um ser diploide. Então, toda célula sua 2N diploide que entra em mitose, ela vai gerar duas células filhas, 2N, diploides. Agora, se fosse uma célula haploide, ou seja, só com a metade dos cromossomos, ela geraria células filhas também haploides. Pô, o Luan mandou assim, células cancerígenas. Ô, Luan, vou falar de câncer daqui a pouco, hein? Vou falar de câncer, hein? Esse negócio aí, ó, é brabo, é brabo, é brabo. Vou falar de câncer daqui a pouco. E vamos avançar. Então aqui é mitose, e essas células, ó, são geneticamente iguais, geneticamente idênticas. E uma parada importante é que na mitose, gente, a variabilidade genética ela é muito baixa. As células não mudam tanto. Elas são iguais. Pode ter mudança? Pode, mas não é comum. Essas mudanças acontecem geralmente quando rola mutação. Essa imagem aí dos cromossomos eu já mostrei para vocês. E onde que rola a tal da mitose? Primeiro, seres que fazem reprodução assexuada. Se você pegar, por exemplo, tem uma hidra aí, tá vendo? Do lado do cara. Essa hidra é um animal aquático que forma um broto, um ramo do lado dela. Isso é uma forma de reprodução assexuada, que é por mitose. Existe também o desenvolvimento embrionário. Por exemplo, você que está assistindo essa aula aqui hoje, você, lindo, minha linda que está assistindo a aula. Cara, vocês um dia foram uma celulinha só. Então essa pessoa linda, maravilhosa que está assistindo a aula aqui, né? E hoje está num dia assim de elevar a autoestima das pessoas. Você que é lindo, você que é linda, é maravilhosa, escreve aí no chat, né? Eu sou lindo, eu sou linda, tá? Mas um dia você foi uma celulinha só. E essa celulinha deu origem a você, que tem aproximadamente 75 trilhões de células. Isso acontece por quê? Mitose. Muita mitose. O crescimento do organismo também. Você foi uma criancinha e hoje está uma pessoa adulta. Mitose fez isso. Alguns animais, quando são lesionados, eles se regeneram por mitose. E aí, aquilo que alguém mandou aqui, ó, mandou uma parada aqui sinistra, tá? Que é o câncer. Cara, o câncer é um erro na mitose. A mitose, ela fica descontrolada. Ela fica, pô, toda zoada, né? Eu fui uma... Olha aí, ó, o Osmar mandou, eu sou lindo, eu sou linda. Eu fui uma celulinha, você foi uma celulinha. E hoje você é várias celulinhas, tá? Várias. Celulinha linda. Gente, então é para isso que a gente faz mitose. E agora, chegamos na parte que a galera adora. Quais são as 4 fases da mitose? A primeira se chama prófase. A segunda se chama metáfase. A terceira é anáfase.
e a última é a telófase. Aí alguém fala assim, mas Rodrigo, no seu slide tem 5 etapas. Tá vendo que a segunda etapa está entre aspas, prometáfase? Cara, ela não é uma etapa considerada. Alguns livros mais antigos consideram a prometáfase como o final da prófase. Então, gente, esquece isso. A sua vida já tem coisa pra caramba, né? Você tem que lembrar que tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. E o que rola em cada etapa dessa? Cara, a prófase é a primeira, é o começo. Tá vendo aí a imagem? Você olha para o núcleo, você tá vendo aí, ó. Vamos ver se você consegue. Tu tá achando aí para mim o centro celular? Ele tá aqui, ó, no canto superior, né, direito. Também chamado de centríolo. Eles estão se duplicando, eles estão indo assim, ó, para os polos. Tá aí a carioteca. E o que você tem que saber sobre essa imagem, né? Os centríolos estão migrando para os polos da célula. O nucleolo, que é uma imagem que fica dentro do núcleo, está desaparecendo porque o material genético está se condensando. Mas o mais importante, começa a espiralizar o material, ou seja, a cromatina está virando cromossomo. Isso é o mais importante, tá? Então, se você tiver que guardar uma coisa da prófase guarda que o material genético se condensa. Ele sofre um processo de espiralização. Beleza? Aí aqui tem um plazinho sobre prometáfase, a carioteca desaparece, o fuso acromático está formado, os cromossomos começam a migrar para o meio. Mas, gente, vamos focar no que é importante? Prófase é a etapa que rola a espiralização dos cromossomos, ou seja, a cromatina, ela se condensa. Isso tem que guardar, tá? Ah, eu quero guardar tudo. Quem quer guardar tudo não guarda nada. Metáfase. Gente, pelo amor de Deus, lembra de uma parada importante. Meta quer dizer meio. Então, nessa imagem, você pode perceber. Cara, os cromossomos estão onde nesse momento, gente? Eles estão exatamente no meio. Eles estão no meio bonitinho, no meio certinho. Ó, para ficar didático, eu vou trazer vocês pro meu iPadzinho. Olha aqui. Olha aqui. Cara, você vai ver que nessa imagem eu tenho os centríolos nos polos da célula, tá vendo aqui, ó? Os centríolos que estavam lá no meio, eles foram migrando, estavam aqui no meio e foram migrando para as pontas, tá vendo? Foram para as pontas. E os cromossomos, gente, eles ficam nessa linha do meio, que é o chamado... Ih, deu ruim. Que é o chamado plano equatorial. É o plano equatorial. Ele fica aqui no meio, aqui, ó, fica alinhadinho no meio. Então, se você pegou uma imagem e os cromossomos estão alinhados no meio, gente, é metáfase. Meta quer dizer meio. Então, o mais importante é isso aqui, ó. Cromossomos alinhados no plano equatorial. Isso aqui é o que você não pode deixar de saber, tá? Tem que estar no meio. Então, você pegou essa imagem aí, ou pegou essa imagem aqui na prova, tu já sabe, cromossomo no meio é o quê, gente? É metáfase. E uma paradinha que você não pode deixar de saber, hein? Olha só que parada. Os centríolos estão nos polos, essa estrutura que vai puxar os cromossomos, que se chama fuso acromático, está plenamente formada, os cromossomos estão no meio, e nessa hora, gente, o cromossomo está altamente condensado. É o maior grau de condensação. E se ele está condensado, ele está gordinho, ou seja, é a melhor hora para estudar o cromossomo. Então é nessa hora que a gente faz a análise de cromossomos que a gente chama de cariótipo. Então se eu quero ver uma imagem dos cromossomos, a melhor imagem é a da metáfase. Registrou isso? Então Mirella já mandou aqui, ó. Metáfase, cromossomos no meio. E prófase. Mirelle, manda aí. E prófase. Prófase é o cromossomo Conta para menores PicPay. Seus filhos podem ter hoje mesmo uma conta com Pix, cartão de débito e muito mais. E você gerencia tudo pelo seu aplicativo. Abra já a conta dos seus filhos no PicPay. certo? Esse bracinho aqui e esse eram as cromates irmãs. Aí veio um cabo aqui, outro aqui. E esse cabo vai puxar para os polos. Ou seja, ele vai rasgar esse cromossomo no meio, ele vai partir ao meio. Esse processo vai separar as cromates irmãs.
Então, o que eu quero que você guarde sobre a anáfase? Separação das cromátides irmãs. É essa grande imagem que você está vendo aqui. Você vai observar que os cromossomos, meu lindo e minha linda, eles estão indo para os polos da célula. É hora de separar. Então, esse fuso acromático, ele faz um encurtamento. Muito bom, muito bom. E deixa eu trazer uma informação para vocês que isso pode aparecer na prova. Sabe o câncer? Ele não faz um processo de mitoses descontroladas? Então, ele está fazendo muito fuso acromático, muito. Isso aqui, ó, tá rolando pra caramba. Toda hora eu tô puxando os cromossomos e separando. E qual é a grande estratégia para sacanear o câncer? É um tratamento chamado de quimioterapia. O que é a quimioterapia ou os quimioterápicos? Isso já caiu no Enem. Anote-se em algum lugar, gente. Na quimioterapia, eu vou bloquear essas proteínas aqui, eu vou bloquear elas. Se eu bloqueio elas, eu atrapalho a mitose. Então, olha só, o câncer não é uma doença que faz muita mitose? Se eu bloqueio o fuso acromático, eu bloqueio a mitose. E eu paraliso esse crescimento. Só que tem um lado ruim. Gente, a quimioterapia, ela só age nas células cancerígenas? Não. Infelizmente, ela age em todas as células. Por isso que o cara, quando está fazendo quimioterapia, o cabelo para de crescer, porque o cabelo depende da mitose. A pele para de se regenerar. O sangue para de ser formado. Então, a quimioterapia tem vários efeitos colaterais indesejados, por conta da quimioterapia bloquear a mitose do câncer e de todas as outras células. Olha aí que terrível, né? Que terrível. Olha aí, né? Então, recapitulando, prófase, cromossomo começa a se condensar. Metáfase, cromossomo no meio. E anáfase. Fala comigo, meu lindo e minha linda. As cromátides irmãs se separam. Tudo bem? Ó, quem vai botar o resuminho aí? Tem a galera já botando o resuminho aqui no chat para ninguém perder nada. Deixa eu ver se a galera da plataforma tá mandando pergunta aqui. Ó, Léo mandou uma pergunta aqui, ó. Rod, a questão do câncer é porque falta cromossomo na divisão? Não. Cara, alucina a divisão, faz pra caramba. A Lua mandou. O neurônio sempre fica em G0? Cara, a Lua trouxe uma parada maneira. Lembra que eu falei daquele gráfico que quando a célula não se divide, ela fica num G1 eterno? Lua, G1 eterno, é também chamado de G0. Você, ó, brilhou. A Érica mandou aqui. Na mitose, as células filhas ficam com 46 cromossomos, cada uma, e na meiose com 23? Sim. Na mitose, o número de cromossomos não se altera. E a gente já mandou aí, ó. Pô, e a Lua falou assim, e na telófase é o estrangulamento? Isso mesmo, exatamente agora. Vamos puxar a telófase? Olha aqui. Telófase é isso, é esse estrangulamento. Eu preciso que a célula se divida, tá vendo aqui, ó? Eu vou espremer ela para ela separar. E qual é o nome desse processo de estrangulamento da telófase? Gente, isso é chamado de separação do citoplasma, ou seja, citocinese. Guarda esse nome, tá? Citocinese é quando a célula se divide em duas. Nessa hora, o que vai acontecer? O material genético começa a se desespiralizar, ou seja, aquilo que era cromossomo vira cromatina de novo, rola aquela afrouxada, o nucleolo reaparece, a carioteca reaparece, mas o mais importante é lembrar disso, que o citoplasma se divide, o citoplasma vai se separar. O citoplasma vai se separar. Então a Lua já adiantou isso lá no comecinho do chat. Tá bom? Gente, e eu queria trazer agora um papo importante sobre esse processo. Célula animal, ela não tem parede celular, ou seja, é só a membrana que é flexível. Então eu consigo estrangular aqui e estrangular aqui. Então eu faço um estrangulamento com a actina. Lembra que a actina caiu no Enem ano passado? Eu até mostrei aquela questão para vocês. A actina muda a forma, causa esse estrangulamento. E o professor Arthur daqui a pouco está chegando, professor Arthur. Está vendo que eu estou fazendo uma setinha, uma força para o centro? Essa citocinese que faz uma força para o centro se chama citocinese centripetal, porque ela vai para o centro. Na célula vegetal, eu tenho um problema. Não dá para estrangular ela, porque por fora de uma célula vegetal tem o quê? A parede. Então, quem entra nessa brincadeira? CG. Aí, gente,
O que é CG? O que é CG? CG é complexo de Golgi. Complexo de Golgi, ele começa a liberar vesículas aqui no meio, tá vendo? Essas vesículas se juntam e ela vai crescendo, gente, de dentro para fora. Ou seja, a força aqui é para fora. E essa força para fora eu chamo de citocinese centrífuga, porque ela foge do centro. Caraca, Rodrigo, então calma aí. Na célula animal é para o centro, centripetar. E na célula vegetal é centrifugar, porque não dá para estrangular. Foi? Que coisa boa, que maravilha. Gente, vamos voltar agora para os nossos slides. Então aqui temos a imagem mostrando a divisão da célula vegetal, é o complexo de Golgi que libera essas vesículas, e essas vesículas formam aquela estrutura do meio ali que divide, que se chama lamela média. A galera gosta, né? A galera gosta. Cara, e a Mirelle mandou bem, né? Teló fazer o estrangulamento, divisão, é isso. Cara, a Mirelle tá com o gabarito da aula, gente. O pessoal tá forte, né? E aí tá a imagem mostrando as diferenças. Vegetal é de dentro para fora, animal é de fora para dentro. Vegetal centrífugo, porque foge do centro, e animal é centripetor, porque vai para o centro, ouviu? Então pega essa. Vegetal centrífugo, animal centripetor. Beleza? Bora! Tá aí, ó, tá na tela. E agora, pra gente poder, ó, fechar essa noite. Mirelle tá forte. Gente, meiose. Cara, meiose, ela acontece em duas circunstâncias. Na gente, animal, formação de gametas, células germinativas. Então, tu que é homem, que tá assistindo essa aula, quando tu produz espermatozoides, é por meiose. Tu, mulher, quando tá ovulando, eu ovulei. Às vezes vai que tem alguém ovulando aqui hoje, né? Ovulando aqui alguém nesse horário. Cara, às vezes tu ovulou aí, ó, e lançou o quê? Uma meiose para fazer isso. E se tu fosse uma planta, se tu fosse um brócolis, uma jaca, você formaria esporos por meiose. Então, calma aí. Vegetal faz meiose para gerar esporos e animal faz meiose para gerar gametas. Pegou? E olha a diferença. A meiose, gente, ela acontece em duas etapas. Ela tem a chamada divisão 1, que ela sai de 2N e ela passa para N. E aí ela rola uma outra divisão, que é a chamada divisão 2, que ela sai de N e passa para N. Só que no final, gente, eu gerei quantas células filhas? 4. E essas células são geneticamente diferentes. Então, mudou o jogo. Mitose, eu gerava 2 células filhas que eram iguais. Meiose, eu gero 4 células filhas e elas são diferentes. Olha só, né? Olha só que coisa boa. E, gente, nesse caso, existe a chamada variabilidade genética. Por isso que quando o homem produz gametas, ele produz espermatozoides todos diferentes. A mulher, quando ovula, cada gameta que ela libera é diferente. E vamos lá. Como é que eu chamo essa primeira divisão? Essa primeira divisão é chamada de reducional. Por quê? Porque reduz o número de cromossomos. O número de cromossomos se reduz pela metade. Por isso que é reducional. Aí rola uma pausa entre uma divisão e outra, que é a chamada intercinese, e depois vem a divisão 2, que é a chamada divisão equacional. Equacional. Então, reducional porque reduz o número de cromossomos, sai de 2N para N. E equacional porque separa só as cromatas irmãs. E aqui tem uma imagem resumindo isso, gente. Cara, eu não quero que você fique desesperado, porque lembra que eu falei que tinha prófase, metáfase, anáfase e telófase. Como tem a divisão 1 e a divisão 2, eu vou dividir assim: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí depois vem prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Rodrigo, tem que decorar tudo? Calma. Gente, na prófase 1, tá vendo que eu tô puxando 5 nomes? São as subfases da prófase 1. No Enem, isso, cara, nunca caiu. É improvável que essa parada caia no Enem. Que é o quê? Os nomes da subfase da prófase 1, que é leptóteno, zigóteno,
aquíteno, diplóteno, diacinese. Eu acabei de falar e você já esqueceu. Gente, não foca nesses nomes, foca em entender o processo. O Enem é uma prova que não cobra esse decoreba, né? Ele vai cobrar o entendimento do processo. E o que você não pode esquecer da prófase 1? São essas 5 subfases? Não. É que na prófase 1 rola um fenômeno chamado decrossing nova. E esse decrossing nova é o que gera a variabilidade genética. É o que torna essa mitose extremamente diferenciada. Então, toda a diferença da meiose é porque ela faz o crossing over, que é na prófase 1. Então, gente, não fica focado em decorar os nomes, não. Lembra, meiose, prófase 1, crossing over, variabilidade genética. E aí eu vou mostrar isso para vocês. E outra coisa, divisão 1. Quem está se separando, gente? Cromossomos homólogos, são os cromossomos que formam pares. Divisão 2, separa-se as cromates irmãs, tá? Então, divisão 1, cromossomo homólogo separando. Então, por exemplo, mulher tem 2X. Um X veio da mãe, outro X veio do pai. Então, na divisão 1, que é a divisão reducional, os cromossomos homólogos que tu recebeu da tua mãe se separam. Vou fazer o seguinte, para ficar mais claro. Vou trazer vocês para essa imagem aqui. Ó, vem comigo aqui. Imagina só que aqui eu tenho uma célula, tá vendo aqui, ó? Cara, olha como eu faço célula redondinha, olha aí, ó. Nem tô roubando, né? Nem tô roubando. Aqui eu tenho. Ih, deu ruim. Aí o que acontece? Eu tenho aqui, ó, esse cromossomo e esse cromossomo aqui. Vamos supor que um desses cromossomos é o X que veio da tua mãe e esse outro é o X que veio do teu pai. O que vai acontecer? Vai rolar uma divisão. Essa célula vai se separar. Vai dar origem a 2 novas células, tá vendo aqui? E para ficar mais bonitinho, eu vou até melhorar isso. Para ficar bonitinho, eu até vou melhorar isso. Olha aqui. Vou desenhar em verdinho, tá? O verdinho veio do pai, o X do pai, e o vermelhinho é o X da mãe. Na hora que divide, gente, aconteceu isso. O X do pai veio para cá, o X da mãe veio para cá. Só que lembra que eu falei que rola o tal do crossing over? E o que é o crossing over? Olha aqui. Está aqui o cromossomo da tua mãe. E aqui está o do teu pai. O que eles fazem? Eles fazem crossing. Ou seja, eles se cruzam. Tá vendo aqui? Por isso que o nome é crossing over. Crossing é cruzamento. Over é sobre. É como se os braços dos cromossomos se enroscassem. E aí, olha só o que vai acontecer aqui. O cromossomo da tua mãe vai acabar ganhando um pedacinho verde. E o cromossomo do teu pai, que é o verde, vai ganhar um pedacinho o quê? Vermelho. Gente, isso é algo novo. Se isso aqui é algo novo, isso aqui gera a chamada variabilidade. Variabilidade o quê? Genética. Pegou a visão? Get the vision? Get the vision? Gente, o que vai acontecer aí? Vai sobrar aqui, ó. Vai sobrar aqui, ó. Cromossomo novo, diferente. Só que vamos lá. Não esquece isso. Vou botar aqui o nome para tu não vacilar. É o crossing over. Então, ao invés de você ficar, ai, Rodrigo, é muito nome. Cara, de boa, tá? Sabe crossing over. Crossing over rola na prófase 1. Aí a divisão 1, que é a divisão reducional, separa isso. E aí, ó, já vou fazer aqui agora, ó, pedacinho novo, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, olha aqui. Aí vem a divisão 2. Bola comigo aqui na divisão 2, bola. 4 bolinhas, 4 bolinhas, 4 bolinhas, 4 bolinhas. E aí vai separar o quê? A cromátide. Aí vai vir, gente, esse bracinho para cá, esse outro bracinho vem para cá, e olha só como o bracinho que tá aqui é diferentão. Ele tem um pedacinho verdinho. Aí vai rolar a mesma coisa aqui. E depois rola aqui. E aquilo que eu falei para vocês é verdade. Olha só, essas 4 bolas, gente, são iguais ou diferentes? Cara, as bolas são diferentes. Por isso que eu falei que as células são geneticamente distintas. Então, o que você tem que saber sobre meiose?
Cara, a primeira divisão separa os cromossomos homólogos e a segunda divisão separa as cromátides irmãs. Gente, sabendo isso, tu vai brilhar. Você vai brilhar muito, tá? Então, gente, chegamos aí, né? Olha aí, ó. Chegamos aí no final da aula. Então, gente, cara, agradeço aí, ó, receber vocês hoje pela primeira vez aqui, ó, no aconchego do meu lar. Então, pessoal, um grande beijo para vocês e a gente se vê, ó, na semana que vem. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.